Bom, Mateus capítulo 5, versículos 21 a verso 26. Nós estamos estudando o Sermão da Montanha. A gente começou lá com as bem-aventuranças e a gente está buscando princípios de vida no Sermão da Montanha. O primeiro princípio que a gente aprendeu é que nós somos abençoados. Está dormindo esse povo mesmo. Nós somos abençoados o quê? Abençoadores, né? E cada uma das bem-aventuranças mostrava como a gente é abençoado e como a gente é abençoador. O segundo princípio que a gente aprendeu foi que nós somos os profetas de Deus nos dias de hoje, tá? E nós aprendemos isso através de duas metáforas que Jesus ensinou. Ele disse: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Está melhorando, né? Mais ou menos, né? Luz do mundo, muito bem. O terceiro princípio, quem só vem à noite não assistiu, tem que ver pela internet, porque foram 2 domingos pela manhã que eu falei, não é? Vocês são modelos de justiça. E nesse estudo que a gente fez, nós vamos aprender algumas doutrinas básicas da fé cristã. A justificação, nós somos modelo de justiça porque Jesus cumpriu toda a lei, né? Ele cumpriu não tendo pecado e morrendo na cruz por nós. Ele cumpriu porque Ele era o cumprimento de toda a profecia. Todas as profecias do Velho Testamento apontavam para a vinda do Messias. Ele cumpriu porque ele realizou todas as cerimônias. Lá existe a lei cerimonial no Velho Testamento, e nessa lei de matar o cordeirinho, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós somos salvos porque há um decreto do céu, e esse decreto é: por causa do sangue de Jesus eu declaro você justo. Mas a gente aprendeu aqui que apesar disso, eu e você somos miseráveis pecadores. Pode dizer, miserável pecador, pode falar. Agora escuta, porque você também é, e eu também. Marcílio, o que você é? Miserável pecador, eu também. Paulinho, miserável pecador, não é? Nós somos, tá? Mas um dia, por causa do sangue de Jesus, Deus vai imputar a sua justiça sobre nós. Essa é a doutrina da justificação. Aí a gente aprendeu que nós somos modelo de justiça, não só porque Deus nos declara justos, mas porque Ele coloca em nós o Espírito Santo, e o Espírito Santo escreve a lei de Deus nas tábuas do nosso coração. E aí de dentro para fora começa uma transformação. Se você pode ser livre dos pecados que te aprisionam, é porque o poder do Espírito Santo está agindo em você. Hoje pela manhã nós estudamos que existe um lado que é nosso nesse processo todo de ser modelo de justiça. Esses 2 primeiros são de Deus. Deus declara justo, Deus derrama o seu Espírito em nós. Então nós assumimos um compromisso de fazer Jesus Cristo ser o Senhor da nossa vida. Nós decidimos obedecer Jesus incondicionalmente e radicalmente. E essa é a nossa parte na caminhada de fé. E agora à noite eu quero continuar com mais um princípio, tá? E esse princípio se encontra em Mateus 5, versículos 21 a 26, onde diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário
que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, e aplica, Senhor, essa palavra à nossa vida. Ó Pai, nós não queremos apenas ser conhecedores da palavra, nós queremos experimentar o poder da Tua palavra, que é viva e eficaz dentro da nossa vida. Então ajuda-nos, Senhor, a enxergar o que essa palavra tem comigo, e que a gente possa viver, Senhor, a Tua vontade. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao começar esse novo parágrafo, Jesus inaugura uma nova sessão desse capítulo 5 aqui, do primeira parte do Sermão da Montanha. E ele tem como foco exemplificar como a justiça que provém da santificação e que excede o modelo dos escribas e fariseus se dá nos nossos corações. E ele vai usar uma forma para dizer quais são os exemplos. Então ele disse: olha, vocês são modelos de justiça, a justiça de vocês tem que ser maior que a justiça dos escribas e fariseus, e agora eu vou explicar como é isso na prática. E cada exemplo desse modelo de justiça, tá, ele vai ser iniciado com uma expressão que está aí na sua Bíblia. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Tá? Cada vez que no capítulo 5 aparece essa frase, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, Jesus está dando um exemplo de como a lei de Deus, ela é vivenciada no coração de alguém que tem a lei escrita no coração, de alguém que tem o Espírito Santo. E a gente vai compreender a vontade de Deus. Não é que Jesus está escrevendo uma nova lei. Isso é muito importante. Não, agora caiu a lei do Velho Testamento. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus veio cumprir toda a lei. Tá? Mas o que ele está dizendo agora é: eu quero que vocês entendam o propósito de Deus quando disse essas coisas. A intenção do Senhor para a sua vida. Isso acontecia porque os escribas e fariseus, eles estavam muito preocupados com a forma externa do cumprimento da lei. Então, por exemplo, quando falava do sábado, não é? E a gente vai entender isso, né? Que a Bíblia vai ensinar que nós trabalhamos 6 dias, e um dia a gente separa para o Senhor. Todo dia do Senhor, toda a vida é do Senhor, até o ar que você respira pertence ao Senhor, mas como um símbolo de fé, você que teme a Deus, você trabalha 6 dias e um dia você separa para Deus, você consagra para Deus. Esse dia não te pertence, assim como o dízimo não te pertence, o domingo não te pertence, pertence ao Senhor, Ele é o dono. E esse é o dia em que Ele vai dizer: você vai descansar, você vai cuidar da tua família, mas você vai me adorar e vai me servir, porque esse é o meu dia. Tá? E aí os escribas e fariseus diziam assim: bom, se o sábado é o dia do Senhor, nós praticamos o domingo por causa da ressurreição de Jesus, a igreja cristã começou a separar esse dia lá no Novo Testamento, como o dia do Senhor, e por isso a gente mantém o domingo, mas o princípio é o mesmo: 6 dias trabalham, um dia guarda para o Senhor. E aí o que vai acontecer é que os fariseus dizem assim: bom, se é o dia do Senhor e a gente tem que descansar, então quantos passos eu posso dar no sábado? E aí então eles escreveram uma norma, dizendo: olha, uma pessoa pode caminhar no sábado 1000 e não sei quantos passos, eu não me lembro agora de cabeça, tá? E aí ele contava, ele acordava de manhã e dizia: primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, até o final do dia ele tinha que estar naquele número. Quando chegava no número próximo, ele corria para sentar, porque ele não podia andar mais, tá? Agora, onde está na Bíblia que a gente tem que caminhar 1000 e tantos passos?
Não existe, não é? Então, o que Jesus estava pegando, colocando isso em xeque, é que não é esse rigor com a forma da lei que importa para Deus. O que importa é o rigor do espírito da lei dentro do nosso coração. E cada vez que ele vai dizer assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo, ele vai dar um exemplo desse rigor com que a gente busca servir a Deus, mas no espírito da lei, no espírito da justiça de Deus. Então, primeira coisa que a gente vai aprender nesses versículos que a gente leu, é que o que importa para Deus é que nós nos tornemos, e esse é o próximo princípio, você é ministro da reconciliação. Fala aí para quem está perto de você. Você é ministro da reconciliação. Palavra-chave aqui. Reconciliação. Ministro da reconciliação. Ok. Por que isso? Tá? Por que nós somos ministros da reconciliação? Versículos 21 e 22 vão dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser ao seu irmão, racar, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Primeira razão por que você precisa ser ministro da reconciliação nessa terra, é porque o Senhor não julga somente os atos, mas Ele julga as intenções, os pensamentos, os sentimentos do nosso coração. O Senhor não está olhando só por aquilo que você faz ou deixa de fazer, Ele está olhando por aquilo que você carrega aí dentro da sua alma. E o exemplo que Jesus vai usar aqui, à primeira vista parece o mais simples e o mais tranquilo de todos. Tem algum assassino aqui? Tem alguém? Você já matou alguém? Se tem, levanta a mão. Acho que não tem nenhum assassino aqui, né? Jesus fez isso de propósito. Todo mundo estava achando que não era assassino. Tá? E ele coloca um valor muito maior. Ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Ó, não mata, tá? E quem matar vai preso, vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser, depende, no Brasil nem tanto, mas tudo bem. E a intenção era fazer um contraste na mente e nos ouvidos das pessoas, mostrando o verdadeiro sentido da lei, que era não só fazer ou não fazer, mas envolvia as motivações mais profundas da alma. E é interessante que este princípio não é novo, ele é colocado ao longo de toda a Bíblia, e a gente vai encontrar esse princípio antes do primeiro homicídio na terra. Você lembra qual foi o primeiro homicídio na terra? Quem foi? Caim, que matou Abel, o irmão dele. Olha só o que Deus vai falar para Caim antes de acontecer o homicídio. Gênesis 4, versículos 6 e 7, a Bíblia diz assim: então o Senhor disse: por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Isso ele fala antes de Caim e matar Abel. Ele diz: olha, toma cuidado com a ira que está aí no teu coração, porque um pecado maior está na porta. Você vai acabar matando o seu irmão. O primeiro homicídio aconteceu primeiro no coração de Caim, que se encheu de inveja. A inveja é porque Deus aceitou a oferta do seu irmão e não aceitou a dele. E se encheu de ira, porque agora o culpado não é Deus, é o irmão que tomou o lugar dele. E se encheu de rancor. E aí pensamentos ruins vieram na sua mente.
Por isso o Senhor vai nos ensinar que estes sentimentos, quando abrigados em nossos corações, são vistos por Deus como homicídio. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus incluiu pensamentos, palavras, ações, raiva, insulto, bem como o assassinato, no âmbito desse mandamento. Jesus vai usar duas palavras que estão aqui, uma foi traduzida, a outra não foi traduzida, e que parece difícil para a gente entender. A primeira é a palavra racá, que eu li aqui, que ninguém traduziu, só colocou do jeito que está escrito em hebraico. Não existe essa palavra racá na língua portuguesa. A outra foi traduzida como louco, não é? É a palavra morê, tá? Essa palavra morê também não existe na nossa língua. E é muito difícil porque os vários comentaristas vão tentar explicar o sentido dessa palavra. Você já viu que é tão difícil que o tradutor da Bíblia decidiu transliterar a primeira. Mas eu achei aqui um autor chamado Bruce, que ele explica essas duas palavras de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte: racá expressa desprezo pela cabeça de um homem. Você é estúpido, tá? Você está fazendo essas coisas porque você não pensa, você é uma pessoa que não tem consequência, você é alguém que não tem cabeça de vento. Talvez essa seja a melhor expressão em português. Você é cabeça de vento, tá? A segunda palavra, moré, ela tem a ver com o caráter. Você é um canalha. E aí Jesus está dizendo assim para a gente entender. O que Jesus queria ilustrar é que os sentimentos destrutivos dentro da nossa alma, eles são evolutivos. Primeiro você tem uma dor. Eu me sinto machucado por alguém. Depois eu tenho raiva. E essa raiva é ira dentro de mim. Depois eu desejo ferir essa pessoa porque ela me feriu. E eu uso palavras. Né? Você é inconsequente, você é isso, você é aquilo. Palavras que têm a ver não com o caráter, mas com o jeito de ser da pessoa. Depois eu não me contento mais de ferir só com essas palavras. Eu começo a inferir juízo. E essas palavras têm o desejo de ferir ainda mais, e elas são cheias de interpretação do caráter. Você é um cafajeste, você é um sem vergonha, você é isso, você é aquilo. E depois a gente começa a evoluir, porque esses sentimentos vão gerar em nós atitudes crescentes, que podem chegar até um assassinato. Às vezes não chega o assassinato, mas dentro da nossa alma a gente já matou essa pessoa, dos nossos relacionamentos, da nossa vida e de modo geral. Por isso, toda forma de amargura sempre vai ser condenada em toda a Escritura. Olha só o que a Bíblia diz em Efésios 4, verso 31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Tem muita casa que precisa ler esse versículo todo dia. Vamos falar baixinho aqui que ninguém nos ouça, né? Você já foi vizinho de alguém de prédio, de apartamento? Ninguém escuta, hein? Segredo, hein? Tá? E que essa pessoa grita, xinga, fala com o filho, com o marido assim, e fala palavrão. Já ouviu? Quem já foi vizinho de alguém assim? Tem alguns aqui, né? O pior é quando você é esse vizinho. Que aí o vizinho vai dizer, eu fui vizinho desse, é complicado. É disso que a Bíblia está falando. Quando
Os sentimentos que estão no nosso coração, a gente permite que eles evoluam. E o interessante é que eles não fazem mal só para a pessoa que está lá do outro lado. Elas fazem mal, esses sentimentos fazem mal para a gente. E a palavra de Deus está dizendo que esses são os sentimentos que geram males maiores. Por isso a Bíblia vai falar em Tiago 3, versículos 14 a 16, mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Uau! Está entendendo? Se você guarda a dor, a amargura, a ira e permite que ela se aninhe no seu coração, pode ter certeza que coisas ruins vão acontecer na sua vida. Você vai produzir coisas ruins e você vai viver coisas ruins. Hebreus 12:15 vai dizer: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. É interessante que o autor de Hebreus, ele está dando a ideia para a gente que a gente plantou um brotinho, uma raiz. E essa raiz que está lá plantada, escondida na terra, ela vai brotar, ela vai crescer. E à medida que ela vai crescendo, ela vai espalhando a dor e o mal. Por isso, você precisa ser ministro da reconciliação. Porque se você não for um ministro da reconciliação na sua vida, você vai permitir que esse mal esteja crescendo dentro da sua alma. Alguns sentimentos e intenções precisam ser banidos em nossos corações. Se Jesus é o Senhor dos nossos corações, e a lei dele está escrita em nós, então a ira não pode passar de uma noite. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira é alguma coisa que vem espontaneamente dentro da gente. É impossível você não sentir raiva, é isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Vai acontecer alguma coisa, né? E vai subir um negócio, sabe aquele trocinho vem por dentro assim, você sente até o calor daquilo assim subindo, né? Vem aqui assim, sobe na cabeça aquela ira, né? Se você é italiano, pior ainda, aquilo vem. Eu não sei por que a raça influencia tanto, né? Mas aquilo vem, tá? Mas a Bíblia diz assim: olha, você não pode controlar a ira que vem, mas você não pode permitir que ela vire para o outro dia. Você não pode alimentar essa ira. Você não pode ficar acalentando essa ira. Você já percebeu que a ira é assim? A raiva vem, de repente você dá uma serenada. Aí, quando você está sereno da raiva, você fica indignado porque você se acalmou. Eu não sei, estou falando que nem italiano, né? Você fica indignado que você se acalmou. Daí você começa a lembrar tudo de volta, falar tudo de novo, sobe o vulcão outra vez. O que a Bíblia está dizendo assim: já passou? Chega. Não adianta mais você ficar revigorando essa raiva dentro de você. Por quê? Porque ela vai evoluir para coisas piores. A palavra de Deus está dizendo nesse princípio que para ser ministro da reconciliação a gente tem que tratar primeiro de dentro. A amargura são aqueles sentimentos para com pessoas que amargam a vida. A gente fica amargo porque a gente está carregando um sentimento ruim com a pessoa. Eu não sei, é difícil explicar a amargura,
tá? Eu fiquei pensando num jeito de explicar o que é amargura. A única coisa que veio na minha cabeça, eu não sei se eu vou conseguir explicar, é gosto de guarda-chuva na boca. Já sentiu aquele gosto de guarda-chuva na boca? Sim. Essa é a amargura. A gente pensa naquela pessoa e a vida fica amarga, né? E a Bíblia diz, toma cuidado porque a tua vida fica amarga e você amarga a vida das pessoas que estão ao redor, que não tem nada a ver com aquilo. Porque quando a gente fica amargo, a gente não está falando só daquela pessoa que trouxe a amargura, a gente deixa amarga a vida por onde a gente passa, a gente vê as coisas ruins, a gente vê as coisas erradas, a gente está sempre bravo, a gente está sempre irritado, porque a amargura está dentro da gente. E a Bíblia diz assim, olha, não pode ser assim, porque esses são os princípios do assassinato dentro de você. É interessante porque isso acontece quando os nossos direitos são feridos, e a gente vai ter que aprender nessa vida a colocar os nossos direitos na mão de Deus, e se a gente coloca os nossos direitos na mão de Deus, a gente pode ter paz. Nada acontece que Deus não esteja no controle. Essa é uma verdade tremenda para a minha vida. Nada acontece que Deus não esteja no controle, e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Deus está no controle. Mas o diabo está fazendo isso. Olha, se o diabo quiser pegar com a mão, Deus vai me dar com duas, porque eu confio na graça dele. Então, quando eu consigo viver esse sentimento na minha alma, eu estou em paz. Eu posso enfrentar os problemas, eu posso descansar na mão de Deus, sem ter que brigar, ofender, machucar, porque eu estou colocado diante do Senhor. O que gera esses sentimentos às vezes são os preconceitos, as humilhações, o dinheiro, as situações financeiras. Eu vou descansar no poder de Deus. O verdadeiro amor toma forma na reconciliação e no acordo. E quando o coração endurece, não há reconciliação nem acordo, e a verdadeira fé fica obstruída. Cuidado, Deus está olhando para o seu coração, e como Ele fez lá com Caim, Ele está revelando o que está na porta da sua alma, o pecado que vai atrapalhar a sua vida. Por isso Ele vai dizer, olha, eu quero que vocês não apenas não cometam assassinato, mas que vocês sejam ministros da reconciliação. Versículos 23 e 24 vão ensinar para a gente uma coisa tremenda. Diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Jesus queria que nós entendêssemos que nós precisamos ser ministros da reconciliação, porque a verdadeira fé é exercitada no altar dos nossos relacionamentos. Olha, presta atenção nisso. A verdadeira fé é exercitada no altar dos nossos relacionamentos. Tem muita gente imaginando que fé é uma coisa meramente individual, privada, que a gente vive no quarto. Mas a Bíblia vai dizer que ela sai do quarto, porque ela entrou no nosso coração e tem que entrar na nossa vida no dia a dia, quando a gente está se relacionando com as pessoas. E olha como Jesus coloca isso de uma maneira forte, isso é contundente. Jesus queria que nós entendêssemos a seriedade desse valor, e por isso Ele colocou o que era naquele tempo o mais elevado momento de um culto, quando o adorador levava o seu animalzinho, a sua oferta de cereais, vinho ou azeite, para ser queimada no altar.
É preciso que a gente entenda o que está acontecendo. Em Israel todo só havia um templo. Pelo menos uma vez por ano se fazia uma peregrinação até o templo. Então eles viajavam para aquele templo. É preciso que a gente entenda, né, que naquele momento da história, Israel não era muito grande. Tá? Ele tinha mais ou menos 160 quilômetros de comprimento por mais ou menos 60 de largura. Então era alguma coisa viável, pelo menos uma vez por ano, você fazer uma peregrinação, mesmo que você estivesse num extremo, porque Jerusalém está no meio. Então se você estivesse num extremo, você estaria andando aí em torno, no máximo, aí de 80 quilômetros, mais ou menos isso. Durante os dias, durante as semanas, eles adoravam a Deus, nas suas vilas, nas suas casas. Eles oravam, eles liam a Torá, né? Eles faziam tudo isso. Mas quando eles iam para o templo, era um momento supremo. E eles levavam o seu animalzinho, que era a oferta para perdão dos pecados. Ou eles levavam uma oferta de gratidão a Deus. As ofertas de gratidão, elas eram, se fosse um animal, eles eram queimados, não, eles eram assados no altar, e você comia junto com a família, dizendo os motivos da ação de graças. Havia ofertas que eram derramadas sobre o altar, o vinho e o azeite eram derramados sobre o altar. A farinha era levada também para o altar, para abastecimento. Aquilo era oferta, era momento de suprema devoção. Agora, olha só o que o Senhor vai dizer. Se você está com o teu coração cheio de amargura, cheio de ira, cheio de ódio, se tem alguma coisa que está atrapalhando o seu relacionamento com alguém, se alguma coisa não vai bem, quando você estiver lá no templo, trazendo a sua oferta, não entrega, porque Deus não vai aceitar. Deixa de lado, sai dali, resolve o teu problema com o teu irmão, depois você volta e continua a fazer o que você estava fazendo. Jesus estava dizendo que se esta pessoa não estivesse disposta a se reconciliar, a oferta não teria sentido. Por isso ele manda que fosse deixado de lado no altar e que procurasse o irmão para reconciliação. E é interessante notar que um dos autores que eu li, chamado Pentecoste, ele disse o seguinte, que nesse primeiro incidente aqui, o ofertante parece ser inocente, não é ele que causou o problema. Parece que a ideia que Jesus está dando é que quem causou a confusão não foi ele, foi o outro. Mas se ele souber que o seu irmão está irado com ele, ele não tem também o direito de trazer a oferta. Por isso, muito embora ele fosse inocente, Deus coloca sobre ele a responsabilidade de corrigir o erro. Deus não está dizendo aqui para esperar que o irmão irado venha e endireite a situação. Deus diz que se a pessoa sabe que alguém não comunga com ela, cabe a essa pessoa procurar a reconciliação. Isto porque o altar da fé é exercitado no altar dos relacionamentos, pois as pessoas são mais importantes para Deus do que qualquer coisa, inclusive as expressões da nossa religiosidade. A grande lição é que os nossos relacionamentos revelam que tipo de fé e que tipo de justiça nós praticamos. Se ela é parecida com a dos fariseus, ela vai ser bonitinha. A gente está aqui de terno, gravata, bonitinho, veio no culto, tudo maravilhoso, entregou o dízimo, fez tudo certinho, participa da ceia do Senhor, que maravilha.
mas a vida está uma confusão dentro da alma e os relacionamentos estão uma bagunça. Aí o Senhor vai dizer: não funciona, filho, vai lá e resolve. Ou é parecida com Jesus. E aí é que está a grande questão. A nova vida que Deus nos dá, quando Ele nos faz templo do Espírito Santo, é para a gente ficar parecido com Jesus. E o que aconteceu com Jesus quando Ele estava quase morrendo na cruz? Uma das palavras que Jesus, uma das frases que Jesus vai dizer na cruz, você lembra dela? Pai, perdoa-os, por quê? Não sabem o que fazem. Olha só que coisa tremenda. Deus está dizendo assim, ó, se você disser, ó, cabeça de vento, você não está sabendo o que você está fazendo. Deus está dizendo, está tudo errado. Agora, se você diz, Pai, perdoa porque Ele é um cabeça de vento, você está fazendo tudo certo. Olha que coisa doida. Por quê? Uma quer machucar, a outra quer construir. Tremendo, né? Última coisa que eu quero deixar com vocês, né? Antes disso, eu queria contar uma historinha para vocês. Pouco tempo antes de eu vir para cá, para Curitiba, eu estava pregando um sermão no Dia das Mães. E falei sobre perdão. Sabe por quê? Porque muitos problemas a gente atravessa na vida. Todos nós atravessamos problemas de várias naturezas diferentes. Mas se tem um problema que marca a vida da gente, é quando os nossos relacionamentos dentro da nossa casa se quebram. E é triste dizer, mas tem filhos que não conversam com pais, tem pais que não conversam com filhos, tem irmãos que não se conversam há muitos anos. Eu conheço vários. E se a gente não aprender essa lição do Senhor, que é que as pessoas que Ele ama e que você ama, são mais importantes para Deus e para você. E se a gente não estiver disposto a pagar o preço, porque perdoar, queridos, é pagar a conta inteira e não cobrar mais. E é por isso que é tão ruim perdoar. Dá gosto de guarda-chuva na boca. Você vai pagar a conta que não deve. Mas se a gente não estiver disposto a perdoar, não tem como crescer nessa vida, não tem, porque aquilo vai fazer mal dentro da gente. Eu estava pregando sobre esse assunto e tinha um casal que era uma das primeiras vezes que estava, na verdade era a primeira vez que eles estavam vindo ao culto. Era Dia das Mães, e marido e mulher disseram assim entre eles, vamos a uma igreja? Ele falou, vamos. Ele falou, mas que igreja que a gente vai? Sei lá, vamos arrumar uma igreja para ir, faz tempo que a gente não procura nada de Deus, nada, tal, etc. Vamos numa igreja. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a lista telefônica, eu vou achar uma igreja e a gente vai lá. Bom, eu pastoreava a igreja Batista de Água Branca, BIA, né? Igreja Batista de Água Branca, era uma das primeiras da lista. Tem essa igreja aqui, é perto da nossa casa, tal. E eles foram lá, assistiram o culto, a palavra de Deus tocou profundamente no coração deles. E aí no final do culto, um olhou para o outro e disse, e agora? Porque tinha tido uma briga de família, e esse casal tinha rompido o relacionamento com o pai dele e com a mãe dele, sogro e sogra da esposa. Tinha tido uma acusação contra ela, ela ficou muito magoada, não era verdadeira, era uma confusão danada, nem eu entendi direito. Naquele dia eles olharam um para o outro, era Dia das Mães, e eles olharam assim e falaram,
A gente tem que resolver esse problema, porque os meus pais não conhecem os netos dele. Mas como é que a gente vai aparecer no Dia das Mães lá? E aí Deus dá umas estratégias incríveis, né? Eu falo assim, por que a gente não vai numa rotisserie e compra alguma comida? E a gente vai na casa da sua mãe, porque é Dia das Mães, para comemorar o Dia das Mães, toca a campainha e coloca os netos na frente. Estratégia boa, fala a verdade, né? Aí eles fizeram exatamente, passaram, compraram alguma coisa, os netinhos na frente, tocaram a campainha, abriram a porta, olharam assim, olharam, ninguém abriu a boca, entra, né? E entraram e passaram o dia, ninguém tocava no assunto. Aí quando eles estavam saindo, o pai perguntou para o filho, filho, o que aconteceu para vocês virem aqui hoje? Eu não queria entender. E ele contou a história, nós estávamos em casa, tal, lista telefônica, igreja, e nós ouvimos, viemos aqui. E ele disse assim, e vocês vão voltar lá? Hoje à noite nós vamos voltar lá. Eu quero ir nessa igreja, porque eu quero conhecer esse Jesus que promove reconciliação. Está entendendo? Se eu tenho uma religião que não afeta os meus relacionamentos na vida para construir algo melhor, tem alguma coisa errada com a minha fé. Porque a verdadeira fé se manifesta no altar dos relacionamentos. Última coisa que eu quero dizer para vocês aqui, antes da gente celebrar a ceia do Senhor juntos. Versículos 25 e 26 diz assim, entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Sabe por que você precisa ser ministro da reconciliação? Porque reconciliação é questão urgentíssima. Aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Toda vez que as barreiras estão levantadas entre as pessoas, existe dor e sofrimento. E um verdadeiro ciclo de desgraça se instalou na vida das pessoas. E quanto mais tempo passa, mais sofrimento. E o pior é que as consequências permanentes se instalam. Deixa eu dar um exemplo para você aqui. Se aconteceu um problema no relacionamento conjugal, mas no dia seguinte a gente vai lá e conversa, e acerta, e pede perdão, e dá perdão, é muito provável que esse problema passe, e você vai ultrapassar essa luta. Agora você imagina que se você espere 10 anos para fazer isso, e daqui 10 anos você cai na real, como diz, olha, que bobagem eu fiz, e volta lá e diz, olha, eu vim aqui pedir perdão para você. Eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui na igreja, uma situação de casamento, divórcio, tudo errado, e aí a pessoa se converteu, e eu disse, bom, a palavra de Deus diz que a primeira coisa que você tem que fazer é voltar lá para sua esposa e dizer que você é um miserável pecador. Mas tinha passado tanto tempo. E ele foi lá, falou com a esposa, falou com os filhos, eu fiz tudo errado, quero pedir perdão, Jesus entrou na minha vida. A esposa disse, que bênção, que maravilha, fico feliz que você botou a mão na consciência, está acertando a tua vida, mas meu filho, a minha vida andou. Tudo bem, que bom, fico feliz, mas segue a tua vida, porque eu vou seguir a minha vida, porque 10 anos se passaram. Você está entendendo? Reconciliação é coisa urgente, porque quanto mais tempo passa, mais se solidificam as posições na nossa vida. As dores da família,
filhos e pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, quanto mais tempo passa, pior vai ficando, a dor se sedimenta e a solução vai ficar mais difícil, vai exigir maior flexibilidade ainda de parte a parte. Por isso a palavra-chave aqui é acordo urgente. Depressa faça um acordo. A ideia do acordo reflete que duas pessoas cedem os seus direitos em parte para que uma solução mais rápida do que o tribunal seja encontrada. E isso fica mais forte se concordarmos com esse autor Pentecoste. Esse autor ele vai dizer que nos versículos 25 e 26, parece que Jesus está colocando o culpado. Lá nos versículos anteriores é o inocente. Tá? Mas agora ele está colocando o culpado. Ele fez algo para ofender o seu irmão. Provavelmente algo na área financeira. Ficou devendo dinheiro e não pagou. E assim este se tornou seu adversário. O homem está em dívida. E porque foi infiel no cumprimento da sua obrigação, deixou o outro com raiva. E o nosso Senhor obrigou-nos a remover a raiva, a causa da raiva do coração das pessoas antes que graves complicações surjam. E nessa mesma linha de pensamento, Paulo vai escrever assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Reconciliação é urgente e exige prática, fé prática, amor que reflete a graça de Deus e a flexibilização dos nossos direitos. Isso porque as consequências naturais serão cada vez maiores. Aqui é uma coisa importante que a gente precisa entender. Perdão não significa que as consequências naturais dos nossos erros nos atinjam. Às vezes a gente imagina, porque a gente está buscando perdão, que não vai haver consequência. Mas não é assim que funciona na vida, querido. Tem consequência. Tem consequência. Os nossos atos têm consequência. Eles afetam a nossa vida. O perdão vem e restaura os sentimentos. Mas as consequências vêm. E é por isso que o Senhor vai dizer assim: olha, faz o acordo para que as consequências sejam menores. Porque se você não fizer o acordo, você vai ter que pagar até o último centavo e ainda ficar na cadeia, porque naquele tempo dívida dava cadeia. Tinha duas formas de você tratar com o devedor, tá? A primeira é que você falava isso na justiça e a justiça determinava que um verdugo fosse o cobrador. Sabe o que era o verdugo? Ele ia lá e dizia assim: qual é o pagamento de hoje? Ele dizia: não consegui pagar. Pegava a vara e dava 10 chibatadas. Aí ele voltava, e aí? Não tenho nada, mais 10 chibatadas. E assim ia acontecendo, até que o juiz dissesse: olha, não tem jeito, esse cara não acerta nada, põe na cadeia. Até que a família consiga pagar a dívida. Isso era o que acontecia na lei daquele tempo. Tá? E Jesus está dizendo isso: ó, toma cuidado, faz o acordo logo, antes que as consequências fiquem piores. Então, quando a gente machuca alguém, tem consequência. E quando a gente acerta, não significa que não vai ter alguma consequência, mas eu vou minimizar aquelas consequências. Por exemplo, se você teve uma traição dentro do casamento, e você tenta a reconciliação, você confessa o seu pecado, você acerta a sua vida, tal, ótimo, a reconciliação. Mas qual vai ser a consequência? Desconfiança. E agora? E você vai gastar bastante tempo para dizer: continuo falando a verdade. E não adianta ficar bravo.
Porque é consequência. Mas ele não perdoou, ela não perdoou? Perdoou. Mas tem coisa que está precisando de um tempo dentro da nossa alma. Por isso a Bíblia diz assim: corre, corre, faz o acordo, corre, não espera, corre, corre, antes que as consequências fiquem mais difíceis. Por isso Jesus diz assim: olha, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Faz o acordo, corre. Deus nos fez ministros da reconciliação. E Ele espera de nós mais do que expressões da sua religiosidade, como uma atitude prática da fé, que reflita o Deus da reconciliação na nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, disse o Senhor Jesus, né? Perdoa os nossos pecados. Como é que é? Não lembra mais, não? Perdoa os nossos pecados. Eu acho que você não lembrou, não. Vamos de novo. Perdoa os nossos pecados. Uau! Se Jesus usar esse critério com você, como é que vai ser? Se o Senhor falar assim para você: filho, só vou perdoar o seu pecado quando você aprender a perdoar o outro, tu vai para o inferno. Tem gente que diz assim: não sou Deus para perdoar. Você já ouviu essa? Eu já. Sou Deus, quem dá perdão é Deus. Mas se você não aprender a dar perdão, Deus não dá perdão para você. Corre, corre, porque Deus fez de você ministro da reconciliação. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é o memorial supremo da reconciliação. Eu acho que tudo aquilo que a gente falou aqui hoje está retratado nesse memorial. A Bíblia diz que não há uma pessoa que busque a Deus, que Deus não tivesse buscado essa pessoa primeiro. Aquele que não tem pecado, aquele que não fez nada de errado, foi aquele que correu para buscar-nos antes do dia do julgamento. E quando a gente tomar desse pão e beber desse vinho, a gente vai estar lembrando disso. O Senhor da reconciliação nos escolheu para sermos ministros da reconciliação nessa terra. E Ele disse: olha, antes de fazer a sua oferta no altar, antes de deixar a sua oferta, antes de você tomar da ceia do Senhor, antes de você tocar um instrumento, antes de você cantar no coro, antes de você levantar-se para cantar um hino de adoração e louvor, reconcilie-se com o seu irmão. Eu queria que a gente orasse agora, e que você olhasse para a tua vida. O que é que tem na tua vida, nos seus relacionamentos, que precisam ser acertados? Agora lembra, a gente procura reconciliação, sabendo que às vezes as consequências vão acompanhar a gente, e a gente vai persistir nessa postura de reconciliação, porque assim é a vida. Mas é vontade de Deus que a gente continue buscando essa reconciliação. Então curva a tua fronte agora, e há uma oração que Deus quer que você faça, que eu não posso fazer por você. O que existe dentro da tua alma fazendo barreiras, quebrando, e que precisa ser trabalhado? Talvez você já tenha trabalhado, e então pede graça de Deus para poder restaurar as consequências no tempo. Mas não desista, caminha. Mas se você ainda não fez nada, está esperando alguma coisa, lembra, Deus está colocando sobre você o ônus da iniciativa.
Quem sabe hoje seja o dia de comprar uma comida e chegar na casa, eu não sei se com os netinhos ou não na frente, mas dá um passo nessa direção, porque Deus te fez ministro da reconciliação. Pai, nessa hora, quando vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor, e que ouvimos que o Senhor, que veio para reconciliar o homem com Deus, espera de nós, assim como de uma maneira tão forte o assassinato é algo horrendo, o Senhor coloca diante de nós que a ira, a amargura, a dor não resolvida, o perdão não liberado é algo horrendo aos teus olhos. Por isso eu quero te pedir, Senhor, ouve a oração do teu povo que aqui está e manifesta, Senhor, graça. Ajuda-nos, Senhor, a promover reconciliação, a trabalhar pela reconciliação, a caminhar nessa reconciliação, a aceitar as consequências, mas sem que isso seja peso para que a gente coloque o input dor ou mal sobre os outros, mas que o Senhor esteja nos guiando. Fica conosco, Pai, e ajuda-nos a sermos ministros da reconciliação. Amém.